Boa noite, está no ar mais um painel sindical, a linha direta do trabalhador com o sindicato. Participe com a gente, mande suas dúvidas, suas sugestões, nós queremos te ouvir. painelsindical@tvredepaulista.com.br. E hoje nós vamos falar sobre terceirização, um projeto de lei muito polêmico, já foi aprovado na Câmara Federal e agora está no Senado. Se realmente virar lei, vai mexer com a estrutura da empresa, os vínculos empregatícios. E para entender melhor o que é o projeto da terceirização, a gente vai receber o Marcos Tebon, que é coordenador da Subregional da Central Única dos Trabalhadores de Jundiaí, e Aparecido Luciane, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Jundiaí. Não sai daí, é um instante, a gente volta já já. No painel sindical a gente explica o que é o PL, projeto de lei que regulamenta a terceirização no Brasil. Ele foi aprovado em abril na Câmara Federal e agora está em discussão no Senado. Para discutir esse assunto, a gente recebe o Marcos Tebon. Boa noite, Marcos. Boa noite. O Marcos, ele é coordenador da subsede da CUT em Jundiaí. Correto. E também faz parte do Sindicato dos Alimentícios de Bebidas de Jundiaí região. Também sou diretor lá do sindicato. Marcos, como que vocês veem? O que é esse projeto? O que mudaria? São tantas perguntas, Olha, né? Tantas dúvidas. É uma situação realmente muito complexa, né? Porque muda totalmente a situação atual hoje do trabalhador na sua relação de trabalho. Com o projeto da terceirização votado, do jeito que foi votado na Câmara dos Deputados, ele praticamente encerra as conquistas que o trabalhador tem no seu acordo coletivo, na CLT, e a terceirização deixa o trabalhador totalmente descoberto, sem uma garantia de uma qualidade de trabalho, um trabalho decente, e inclusive com relação à questão da sua remuneração, que prejudica aí muito. Eu fico tentando entender como que seria o mecanismo das coisas, né? Tem a questão dos direitos trabalhistas, né? Aumento salarial, férias, 13º, tudo isso extinto? Então, do jeito que a Câmara dos Deputados fez o projeto, que agora, como você disse, está no Senado, esse projeto da terceirização, ele abrange todos os terceirizados, né? De uma empresa, de um banco, de um comércio, que hoje limita até algumas categorias. Hoje pode portaria, limpeza, transporte. Né? São questões básicas que sempre foram terceirizadas já há algum tempo. E agora com esse projeto aí, ele faz a terceirização de todos os trabalhadores, em qualquer nível de trabalho. A empresa vai poder optar se quer terceirizar ou não, mas qualquer atividade, inclusive servidor, órgão público. Exatamente. E, inclusive o órgão público tem um agravante, porque você pode encerrar os concursos públicos, né? E se você aprova esse projeto de terceirização, incorporando os servidores públicos, não precisa mais fazer concurso público. Então, terceiriza lá os trabalhadores que eles querem para prestar serviços para a cidade e não tem mais concurso. Então, terceiriza tudo e também fica uma situação também degradante para o trabalhador nessa área pública do trabalho. Além da questão trabalhista de direitos, eu fico pensando no funcionamento. Já imaginou, você coloca um filho numa escola e você não sabe se vai mudar o professor no meio do ano? Isso, na verdade, acaba acontecendo, né? Por conta de rotatividade, mas eu acho que aí vai ficar muito... Acontece isso também com o trabalhador terceirizado, porque o trabalhador terceirizado hoje, vamos dar o exemplo do setor de limpeza de uma empresa, né? Esse trabalhador hoje ele pode estar trabalhando na empresa A, daqui 2 semanas o seu chefe fala assim, hoje você não vai trabalhar mais aqui, você vai prestar serviço na empresa B. E pode ser em outra cidade também. Então, além de degradar todo o processo de relação trabalhista, ele não tem uma segurança que ele vai continuar naquela empresa por um tempo. Então, em qualquer momento, ele vai ficar passeando nas empresas que aquela empresa terceirizada tem contrato, né? Então, dá uma garantia para que ele tenha uma qualidade, tenha uma relação de trabalho mais consistente. O Estadão fez recentemente, publicou um infográfico que aponta a realidade hoje do terceirizado, né? E assim, na matéria eles falam que já é comprovado que o trabalhador,
o terceirizado, ele trabalha muito mais, ele ganha muito menos e ele não tem direito, não tem férias, não tem nada, né? E aí tem as bandeiras que defendem a terceirização e dizem que o PL é para regulamentar a terceirização. Isso. Mas essa argumentação é meio, né? Então, Não é tão consistente, precisamos né? desmistificar isso, né? Na realidade, eles dizem isso, que a terceirização vai ser boa porque vai regulamentar os 12 milhões de terceirizados que o país tem hoje, né? E além disso vai criar emprego. Então são duas situações que não bate, né? Não bate, porque se você regulamenta 12 milhões de trabalhadores, mas você abre um leque para terceirizar os 54 milhões de trabalhadores que hoje são contratados por empresas que não são terceirizados. E além de geração de emprego, também não gera emprego, porque a partir do momento que uma empresa, um comércio, um banco necessita do trabalhador, ele automaticamente vai no mercado contratar esse trabalhador, não precisa ser terceirizado. Preciso de um mecânico, preciso de uma copeira. Vai no mercado e contrata, não precisa terceirizar, ter que usar esse argumento que vai criar emprego. Não vai, né? Isso é balela e foi uma maneira de fazer esse argumento que eles fizeram na Câmara dos Deputados para fazer o convencimento da aprovação do projeto. Bom, o projeto de origem de 2004, né, é do Sandro Mabel. Esse nome é meio familiar, né? Será que tem alguma relação aí? O Sandro Mabel, para quem, acho que todos que estão nos ouvindo, já vai se identificar com a bolacha Mabel, né? Então o Sandro Mabel, ele era o empresário daquela bolacha, né? Do biscoito Mabel, lá de Goiás, e originalmente o projeto de 2004 é dele, né? Então, teoricamente, é o interesse do patrão para terceirizar, para poder reduzir o salário do trabalhador, não ter os direitos que tem um trabalhador hoje no dia a dia das empresas, né? E além do mais, eu gostaria até de salientar que o trabalhador terceirizado, de cada 5 acidentes de trabalho, isso é um estudo do Diese, né? De cada 5 trabalhadores que sofrem acidente de trabalho, 4 trabalhadores são terceirizados, né? É um agravante porque com o trabalhador terceirizado são empresas menores, 10 funcionários daquela empresa de limpeza, 5 funcionários daquele motorista, e não tem necessidade de ter uma CIPA, ter uma questão de saúde mais com capacidade de orientar, de cobrar as empresas, né? Então o acidente de trabalho fica muito vulnerável nessa situação aí dos terceirizados. Aprovado na Câmara, agora no Senado, qual é a visão do sindicato, da CUT, da mobilização política, da manifestação para esse projeto de lei? Ele vai ser aprovado ou volta para a Câmara? Então, nós temos uma convicção de que no Senado vai ser alterado algumas situações que foram aprovadas na Câmara. Por exemplo, atividade fim, com certeza tem muito envolvimento dos senadores lá, que já disseram para a CUT, já disseram para o movimento sindical, que não aprovam, né? Que eles não concordam com essa situação que foi aprovada na Câmara, então vai realmente retomar e voltar para a Câmara para poder engrenar na questão do projeto lá do Senado. A gente acredita que com as mobilizações que aconteceu e que estão acontecendo em todas as assembleias legislativas dos estados, vão acontecer audiência pública para discutir o projeto de terceirização que hoje está no Senado. A Central Única dos Trabalhadores, né, os sindicatos filiados a ela, estão mobilizados, conversando com os deputados ainda, conversando com os senadores para poder que quando voltar esse projeto para a Câmara, eles façam realmente a consideração e aceitem a proposta que foi alterada no Senado. Então, o Renan Calheiros está aberto para ouvir o que vocês têm a dizer também? Ele está receptivo à alteração? Sim, bem diferente do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha realmente passou o trator lá nessa votação, que não era nem para ser votado, era para ter mais discussões, era para ter mais audiências públicas dentro da própria Câmara Federal, e ele não deixou acontecer. Inclusive, no dia da votação, que votou o projeto da terceirização, ele proibiu o movimento sindical de entrar dentro da Câmara. Inclusive, houve agressão, pessoas foram presas lá porque não conseguiram adentrar dentro do plenário da Câmara. A nossa praticamente CLT é de 1932, né? Era de Getúlio Vargas, né? Tem talvez algumas alterações, mudanças a serem feitas, mas no sentido de progredir, né? Não regredir, né? Parece um retrocesso. Claro, exatamente. É bem isso que você falou. A terceirização do jeito que foi planejada lá no Congresso
e que originalmente era o projeto do Sandro Mabel, praticamente foi votado na íntegra, né? Atividade fim pode ser terceirizada. Então é um retrocesso e os trabalhadores que estão agora com essa situação na mão e sabem muito bem que se o projeto for votado assim, vai acabar todas as suas garantias trabalhistas. E as empresas? As empresas realmente elas têm uma condição e elas querem que aconteça isso porque ela vai ter uma possibilidade maior de contratar o trabalhador para reduzir seu salário, reduzir seus benefícios, não dar seu convênio médico, não ter mais aquela empurrinhação da questão de saúde, não ter mais a questão do transporte. Então, para a empresa, barateia o custo, mas para o trabalhador, ele deixa de ter um trabalho decente para ir para um trabalho precário. A impressão que se tem, assim, as empresas também estão esmagadas, né, com tributação e um monte de coisa, mas eu que sou de fora, parece que é uma forma de a conta quem vai pagar é o trabalhador. Exatamente. Né? Eu acho que não é por aí. Se ela está com problemas de caixa, problemas dessa situação financeira, de impostos, é uma discussão a ser feita. Não pode tirar em cima do trabalhador. Reforma, tributar, enfim, né? Outros meios. O trabalhador que faz a sua produção, que dá o suor para fazer aquela empresa crescer, né? Com um produto de qualidade, não pode pagar aquela situação para a empresa poder ter mais lucros. Né? Ok. Muito obrigada, Marcos Tebon, pelos seus esclarecimentos. Agradeço. Tá? Muito obrigada. E no próximo bloco a gente vai receber o Aparecido Luciani, que vai falar também como que a terceirização pode respingar no servidor. A gente imagina que no servidor ninguém mexe, né? No concursado, mas se essa lei for aprovada, se realmente virar lei, a gente tem impactos enormes nos órgãos públicos. Não saia daí, a gente volta já já com Luciane. O impacto da lei da terceirização é tão grande que, se realmente aprovada, vai mexer com a estrutura até dos órgãos públicos. E para entender melhor como que vai ficar isso, a gente vai receber agora o Aparecido Luciani, que é do Sindicato de Servidores Públicos de Jundiaí. Boa noite, Luciane, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Qual é o reflexo disso para os servidores públicos? Boa noite, Elaine. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Eu estou muito preocupado. Com essa lei, o PL 4330, que agora tem até um novo número, porque ele já saiu de onde ele estava e já tramitou, mas isso me preocupa. Aqui em Jundiaí, principalmente na questão da aposentadoria do servidor. Hoje nós temos um instituto próprio, que é o IPREJUM. Então, o servidor hoje ele contribui com 11% do seu salário para que ele possa ter uma aposentadoria integral quando ele cumpre todos os requisitos para a aposentadoria. E hoje, do jeito que essa lei está tramitando, isso pode vir a não acontecer com o terceirizado. Ou seja, hoje o IPREJUM, eu fui presidente deste conselho por 2 anos, então falo com conhecimento de causa, ele já passou de R$1 bilhão, então a aposentadoria dos mais de 8 mil servidores está hoje tranquila, o cálculo atuarial está tranquilo. Só que se entrarem terceirizados, o que já é ruim, por conta de outros motivos que eu falo já, e que o Tebon comentou também anteriormente, essa balança ela vai desequilibrar. Então eu tenho preocupação com a aposentadoria dos servidores a médio e longo prazo. A curto prazo está tranquilo, mas a médio e longo prazo isso pode virar um problema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Além de dizer que o terceirizado ele deixa de ter alguns direitos históricos. Hoje o servidor em Jundiaí ele faz 40 horas semanais e nada impede que um terceirizado venha fazer 44 horas em qualquer setor. Tá, em qualquer setor. Então você pode ter, vou usar o exemplo da categoria da qual eu pertenço, um guarda municipal concursado fazendo 40 horas e um terceirizado fazendo 44. Para a gente ser mais direto, para as pessoas realmente compreenderem o impacto disso, principalmente para o Instituto de Aposentadoria hoje para os servidores, corre-se o risco de extinguir esse instituto que hoje oferece uma tranquilidade para quem vai se aposentar, né? Ou de não ter caixa? Qual é o risco, para a gente ser bem direto, para as pessoas entenderem a gravidade? Então, para os servidores que estão nos assistindo, hoje a gente tem uma balança onde o dinheiro está lá e poucos aposentados, então paga com muita tranquilidade.
Só que se isso mudar, o terceirizado não contribuir para o IPREJUM e sim para o INSS, essa balança ela começa a ficar desproporcional. O dinheiro continua saindo, mais gente aposentando, então a médio e longo prazo corre-se o risco de ter muitos aposentados e não ter esse dinheiro para poder pagar. Até porque ele contribui com 11%, mas ele aposenta em muitos casos com 100% do salário. E que mágica é essa? Pegar o dinheiro e aplicar ele muito bem em fundos que dão rentabilidade, que hoje o mercado também está muito difícil. Então hoje já é uma corda bamba manter isso equilibrado. E se não entrarem servidores que vão contribuir e o dinheiro só começar a sair, a preocupação é muito grande. Não digo que extinguiria o Instituto, mas ficaria igual outras cidades aí que o rombo é grande e não consegue pagar a aposentadoria do servidor. Não estou querendo causar pânico aos servidores, não é isso, mas dizer para ele que ele precisa participar dessa discussão, entender melhor o que está acontecendo e não simplesmente aceitar. Então o sindicato estará trabalhando, já fizemos um seminário, faremos um seminário na questão da terceirização e vamos chamar o servidor para essa discussão e também na mesa permanente que nós conquistamos na campanha salarial 2015, a gente discute isso com o governo também para que os prejuízos sejam os menores possíveis. Hoje no Brasil pode terceirizar alguns serviços, né? Limpeza, portaria, algum tipo de mão de obra que você terceiriza, que é permitido por lei. Se realmente for aprovado, ele abre o leque para tudo, né? E aí, assim, qual é o principal ponto que pode ser atingido dentro de um órgão público, dentro de educação, saúde, enfim, qual que, se realmente aprovado, causaria, assim, um caos, né, no atendimento à população? Muitas correntes dizem que não, até porque o profissional estaria ali. Vou citar uma que são os médicos, que já seria a quarteirização. A prefeitura contrataria uma empresa que iria contratar esse médico. Olha só onde chegaria a burocracia. Hoje já acontece um pouco isso, né? Já tem essa terceirização na medicina, na área de saúde. Isso, mas para o serviço público ainda não. Porque se a terceirização ainda está na atividade meio, ela passa a ser para fim. Ou seja, o médico até o professor. As crianças podem ter um professor terceirizado em sala de aula, onde não é contratado pela prefeitura. A prefeitura só teria que fiscalizar isso. Viria uma empresa, não se sabe de onde, pode ser até de outro estado, colocar o professor para dar aula. E aí quais são os métodos? A prefeitura perderia hoje essa questão de realmente estar na parte pedagógica e passaria para uma outra empresa tomar conta disso. Tivemos um problema agora recente que a gente está até investigando e trabalhando no sindicato, que é a Planeta Educação, onde os professores não estão contentes com essa metodologia e a gente já tem o do professor Poli, que hoje está na Secretaria de Educação, ele já assinalou que pretende mexer nisso, principalmente na parte pedagógica. Não adianta fechar os olhos, a terceirização em Jundiaí ela já está acontecendo, e mesmo dentro do serviço público. E o sindicato está de olho e trabalhando para que isso não aconteça. Realmente é um problema enorme. E a gente vive também outros tantos, né? E eu gostaria de falar agora sobre o assédio moral, né? Que é uma lei, né? Um projeto de 2006, foi regulamentado em 2012, mas ainda parece que não tem ninguém fiscalizando, não existe uma comissão, e vocês estão batendo muito forte nisso, porque dentro dos órgãos públicos, eu também já fiz parte de um órgão público, e realmente acontece muito de você não saber onde você está lotado, enfim. Qual é o trabalho que o sindicato tem feito para que haja uma regulamentação desta lei? Até por coincidência, aproveito para citar, mas a lei ela foi escrita pelo advogado do sindicato hoje, Vladimir Tavares, e em 2006 colocada para votação pelo vereador Jair Sartori, que até outro dia era o presidente da Câmara. Então primeiro, a denúncia do assédio moral ela deveria correr em sigilo, não está acontecendo. A demanda entra na prefeitura e alguns órgãos ficam sabendo muito rápido do que está acontecendo. E o assédio moral hoje, ele acaba com a saúde do servidor, do trabalhador. Ele não acontece só no serviço público, não. Mexe psicologicamente com a pessoa, emocional. Imagina você sair de férias, isso aconteceu com uma amiga que me mandou mensagem essa semana, a gente já está trabalhando para reverter. Ela saiu de férias e voltou, não tinha mais mesa, não tinha cadeira, tudo que ela tinha nas gavetas estava numa caixa para que ela mudasse de setor de trabalho. Como que um profissional se sente voltando de umas férias, onde ele saiu para descansar e ele chega e ele não tem mais o seu local de trabalho? Ele sente um número, sem valor nenhum, com certeza. Vira estatística.
Mas o assédio moral não é um fato isolado que caracteriza o assédio moral. O sindicato está pronto para receber esse servidor que hoje se sente lesado para que ele fale com o advogado e o advogado vai orientá-lo. Muitos casos não são de assédio moral. Pode ser abuso de poder, pode ser perseguição. Então o advogado, tanto o Vladimir como a doutora Cida, eles estão lá prontos para orientar esse servidor e o que for preciso nós faremos para que esse servidor possa ter aí a sua dignidade restaurada. Luciane, qual é a linha mais rápida, direta com o sindicato no caso de uma denúncia do servidor, né, quando ele está sofrendo algum tipo de perseguição? Então, para você, servidor que está sofrendo perseguição, ligue para o 4586-4571 e marque um horário com o advogado. Às terças-feiras, quem atende é a doutora Cida e às quintas, sempre à tarde, é o doutor Vladimir. Então, ele vai recebê-lo e vai te orientar o que é que você precisa fazer para que a gente entre com essa representação, ou ele vai te orientar que não é assédio moral, pode ser um outro tipo de crime, mas você será orientado. Precisa ser sócio do sindicato, ok? Se você não é, a sindicalização é muito rápida. No mesmo dia você sindicaliza e também já pode marcar essa agenda com o advogado. Então procure o sindicato que você será orientado. Ok, muito obrigada pela sua participação e a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais painel sindical às 7h30 da noite. Obrigada.